Boa noite a todos os irmãos e amigos do Facebook. Estou aqui nessa noite porque fui desafiada pela minha amiga irmã Jaci Dávila a estar participando do desafio Lançai a Palavra, e eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos e amigos do Facebook que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então, irmãos, aqui nessa palavra nós vemos Jeremias tendo uma experiência com Deus, através do trabalho de um oleiro. E a Bíblia vai dizer que esse oleiro representa o nosso Deus. E aqui Jeremias ficou observando o trabalho que esse oleiro fazia. E quando esse oleiro moldava o vaso sobre as rodas, a Bíblia vai dizer que esse vaso se quebrou na sua mão. Então, através dessa palavra, nós podemos aprender três coisas importantes. Primeiro, nós podemos aprender que o nosso Deus, sendo Ele o oleiro e nós o vaso de barro, nós sabemos que Ele é soberano e Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Então, Ele, como nosso Senhor, tem o direito de nos moldar como Ele quiser e fazer de nós o que Ele bem quiser fazer. Segunda coisa que eu aprendo com essa palavra é que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro, não porque o oleiro era ruim ou porque o oleiro não tinha experiência e não sabia trabalhar bem com o vaso de barro, mas o vaso de barro se quebrou na mão do oleiro porque a qualidade do barro era ruim. Então, nós aprendemos e entendemos que o nosso Deus, Ele é bom e Ele sabe trabalhar na nossa vida, mas a qualidade nossa, como seres humanos, como a nossa natureza terrena, é que é ruim. Por isso, a necessidade do trabalhar e do quebrar do oleiro na nossa vida. Em terceiro lugar, o que eu aprendo com essa palavra é que Deus nos quebra, e quando Ele nos quebra, Ele não nos refaz daquele barro ruim. Muitas vezes a gente usa a expressão errada, dizendo que Deus nos refez como vaso novo, mas na verdade a Bíblia está dizendo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, um vaso novo, um vaso que foi feito não mais dos cacos que foi quebrado, mas tornou a fazer dele um vaso novo. E assim eu quero deixar essas palavras a todos os irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quando nós somos refeitos pelo oleiro, nós nos tornamos um vaso que obtém dentro de si um tesouro. O tesouro não está no vaso de barro, mas o tesouro que nós temos é Jesus Cristo na nossa vida, amém? Então, fica aí a minha participação, dizendo que esse desafio é um desafio que vai edificar as nossas vidas, porque sempre que a gente compartilha a palavra de Deus, nós somos edificados, ainda que seja apenas por alguns minutos, mas nós estamos sendo edificados pela palavra do Senhor. E eu gostaria de desafiar também, o desafio Lança a Palavra, a minha filha, Francine de Abreu. Gostaria de desafiar o meu irmão pregador Rodrigo Fraga. Gostaria de desafiar também a minha amiga Carla Braga. Gostaria de desafiar também a cantora Nínive Retamar. E também gostaria de desafiar o meu primo Silmar Cambraia. Gostaria de dizer aos meus amigos que eles têm apenas 24 horas para gravar um outro vídeo. Caso contrário, terão que me dar uma Bíblia nova de presente. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.